Olá, estudante! Hoje a gente vai finalizar a implementação do projeto e lá no quarto e último vídeo da série a gente vai dockerizar tudo, containerizar tudo para poder subir e colocar no ar. Clica aqui no card para ver o último vídeo da série. Tá aparecendo aqui na tela o link do repositório no GitHub. Como eu já falei anteriormente, caso você não queira implementar o passo a passo, é só clonar um repositório e só assistir a aula para ver como é que eu cheguei neste código, beleza? Vamos lá? Bem, então o que a gente vai fazer hoje para finalizar esse projeto? Nós vamos implementar alguns serviços de usuário. Então vamos implementar serviço para salvar um usuário, para recuperar um determinado usuário, entre outras coisas. A gente também vai trabalhar com os lançamentos do usuário. Lembra que essa é a API do AppJulius e o AppJulius é um app onde o usuário ele cadastra lançamentos. O que são esses lançamentos? São basicamente gastos que ele teve ou entradas, por exemplo, algum dinheiro que entrou, salário ou alguma coisa que ele vendeu, enfim. Então a gente vai implementar um serviço para salvar esses lançamentos e isso vai demandar que a gente tenha que criar um relacionamento entre usuário e lançamento. Então hoje eu vou mostrar como fazer tudo isso com Typeorm e também mostrar como implementar os web services RESTful utilizando o Express. Vamos lá então? Bem, então eu vou começar fazendo o seguinte. Aqui nesta pasta SRC, eu vou criar uma nova pasta. Então vou vir aqui com a pasta SRC selecionada, eu clico em nova pasta. Eu vou criar uma pasta chamada Controller, ok? E dentro de Controller eu vou vir aqui em novo arquivo e vou criar o usuário controller.typescript. A gente vai implementar uma classe que vai ser o controlador de usuário. O que isso significa? Que ele vai implementar a lógica de negócio de usuário. Então ele vai ter o código necessário para salvar um usuário, para recuperar um determinado usuário. Tudo isso utilizando o Entity Manager do Typeorm. Então vou criar aqui a export class usuário controller. E aqui eu vou criar logo de cara o método para salvar. Então o primeiro serviço que a gente vai implementar é para salvar, porque antes de tentar recuperar algum usuário, a gente tem que ter algum usuário no banco. Então eu vou implementar esse método, este método vai ser assíncrono, salvar. Ele vai receber um usuário, que eu vou precisar importar, Ctrl espaço para autocomplete e Enter para ele importar. Pode ver que ele importou aqui em cima. E agora, como que eu vou implementar isso? Basicamente, eu preciso pegar aqui esse usuário e mandar salvar. Mas como que eu faço isso? Eu vou utilizar um método chamado getManager lá do Typeorm. Aqui eu instalei os types do Typeorm. Na verdade, quando você cria o projeto, ele já instala também os tipos. Então eu consigo fazer esses autocompletes. Isso é uma das grandes vantagens de se utilizar TypeScript. Então aqui vou apertar Enter e ele vai importar aqui em cima o getManager do Typeorm. Que basicamente como é que ele funciona? Ele é uma função e eu vou colocar aqui ponto e aqui ele tem basicamente as operações para eu poder trabalhar com o meu banco de dados. É muito simples mesmo, tá, gente? Para quem já implementou alguma aplicação que faz acesso a banco de dados relacional e tinha que escrever SQL lá na operação, isso é uma coisa bem do passado, tá? Eu já fiz bastante isso no passado. Hoje em dia, com esses ORMs, esses ORMs, a gente consegue fazer essas coisas de uma forma muito mais simples e abstrata e menos passível de erro, tá? Porque toda aquela lógica de negócios mais bruta, de você acessar o banco e você fazer uma operação de CRUD, ou de DDL, de DML, tudo você consegue fazer por meio do ORM. Então aqui ele tem um método chamado save e eu vou basicamente passar o usuário. Esse método save, ele retorna uma promise, tá vendo aqui promise usuário. Então basicamente eu tenho duas formas de implementar isso. Eu posso tratar a promise, então eu posso, por exemplo, implementar aqui uma função when para tratar caso ele tenha retorno, um cat, para capturar erros, ou eu posso fazer de uma forma mais simples, que é o que eu vou fazer aqui. Pode perceber que eu já coloquei um async neste método. Por quê? Porque eu vou colocar um await. O código fica um pouco mais enxuto. Usar await ou promises tem suas vantagens e desvantagens, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito disso agora, isso dá uma bela de uma aula, mas basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante chamada usuário salvo, que vai receber aqui o await getManager save, ou seja, esse método save ele vai lá acessar o banco e eu vou esperar ele retornar alguma coisa, seja isso o usuário salvo com sucesso ou algum erro. E aí eu vou retornar esse usuário salvo. Ok, aqui o método controller está ok. Agora, lá na aula passada eu já deixei preparado uma infraestrutura aqui de rotas. Então eu já tenho aqui um usuário TS na pasta de rotas. E aqui eu já tinha até deixado esse carinha aqui. Esse carinha ele vai sumir. Serviço para salvar um novo usuário.
E aí eu vou ter aqui o meu router usuário, e aí basicamente esse vai ser um serviço para salvar. Salvar no banco de dados significa que eu vou criar um novo recurso no banco de dados. Obedecendo aí os métodos HTTP, o método que eu utilizo neste caso é o método POST, que é o método correto para quando você vai criar um novo recurso lá no servidor, aqui no nosso servidor, né? Então eu vou utilizar aqui o POST e o endereço dele vai ser o endereço raiz mesmo, então barra, e aqui ele vai ter que invocar aquele método que eu acabei de implementar. Então para usar ele, antes eu tenho que criar um objeto que eu vou chamar de usuário CTRL, uma abreviação para controller, new usuário controller. E aqui ó, já autocomplete e import. Então ele já importou aqui para mim o usuário controller. Maravilha, né? Então aqui eu vou utilizar o usuário CTRL.salvar. Ou seja, quando lá eu acessar, né, via post, o endereço localhost 2.3000 barra usuário via post, ele vai cair aqui e vai automaticamente invocar o método salvar. Só que só isso aqui não vai dar muito certo. Por quê? Porque como isso aqui é uma requisição HTTP, ele basicamente tem que receber uma requisição e uma resposta. E lá no método salvar eu não estou recebendo a requisição e resposta, eu já estou recebendo aqui um objeto de usuário. Eu poderia ter colocado aqui para ele receber a requisição e resposta e tudo mais, e receber essa requisição HTTP e devolver a resposta HTTP, tô aqui, mas não é muito limpo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tratar toda essa questão aqui na função do serviço e vou invocar o salvar só para fazer a operação no banco. Então eu vou apagar isso aqui e vou criar uma função que recebe requisição resposta. Como eu vou ter que utilizar um await, né, que esse método aqui é um async também, eu vou utilizar um await, eu vou colocar async e vamos lá. Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, na requisição aqui, a aplicação que for invocar esse serviço vai me mandar lá no corpo da requisição os dados do usuário. Então esse objeto rec, ele tem aqui dentro um cara chamado body, que é o corpo da requisição. O que vem nesse corpo da requisição? É basicamente dados que o invocante, o cara que invocou o serviço, está me enviando para poder especificar o que deve ser feito. Então no caso é um serviço para salvar o usuário. Então no corpo da requisição vem os dados do usuário. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar isso dentro de um cara chamado dados, e aí eu preciso agora criar um objeto de usuário com os dados que eu tenho aqui. Aqui eu vou receber esse nome e esse e-mail. Então, basicamente aqui eu vou ter dados.nome e também vou ter aqui um dados.email. Só que com esses dois caras eu preciso de um objeto de usuário, beleza? Eu poderia fazer o seguinte, chegar aqui, const usuário, recebe new usuário, e aí eu vir aqui e fazer isso, usuário.nome, recebe dados.nome, né, e papapá, aqui eu preciso instanciar ele, né, aí importou, e aí eu poderia fazer isso, ó, usuário.nome, recebe dados nome, usuário.email, recebe dados.email, só que não é uma forma muito legal, por quê? Porque receber o nome e o e-mail faz parte da construção do objeto. Então se eu estou falando de construção, quer dizer que o mais correto seria, lá na classe usuário, ter um construtor, que é o que eu vou fazer agora. Então aqui na classe usuário, o que eu vou fazer? Eu vou criar um constructor que vai receber nome tipo string, e-mail tipo string. E aí com isso eu consigo inicializar vis.nome recebe nome, vis.email recebe e-mail. Agora eu tenho um construtor, eu vou lá de volta para as rotas, e aí é o seguinte, eu consigo agora já fazer assim, vou tirar essas duas linhas daqui, então na ordem eu vou passar dados.nome, dados.email. Se eu quiser deixar até mais organizado, eu posso fazer assim, eu posso usar uma associação por desestruturação. Então aqui eu coloco const nome e e-mail, e aqui eu já posso passar nome e e-mail. A associação por desestruturação é um recurso que veio aí no ES6 e o TypeScript herdou. Perfeito, eu já tenho meu objeto de usuário. Aqui agora eu vou usar finalmente o usuário controller. Então eu vou pegar aqui const usuário salve recebe awaits usuário ctrl.salvar, passando aqui o usuário, e ele vai me retornar isso aqui. Agora eu preciso retornar esses dados para quem me solicitou. Então aqui ele vai me retornar o objeto do usuário salvo, eu vou pegar meu objeto de resposta e eu vou devolver isso em formato JSON. Aqui eu quero deixar uma observação, tá? Eu estou implementando aqui da forma mais rápida. O ideal seria o quê? Eu fazer algumas validações. Então, por exemplo, eu olhar se esse nome, esse e-mail realmente chegaram, né? Se eu tenho esses dados para evitar problema. Então, caso eles tenham chegado, aí eu valido, aí sim eu vou invocar salvar e tudo mais. Eu vou deixar isso aqui em aberto para vocês implementarem depois, tá?
O serviço aqui está pronto, agora eu já posso testar. Então aqui meu servidor está parado, eu vou executar aqui o npm run dev, vamos ver se tem algum erro aqui, né? Olha lá, conectou no banco e tal, e beleza. Só que agora eu preciso testar esse cara. E qual que é o problema? Isso aqui é uma requisição via post. Se eu for no browser e tentar testar isso aqui, eu não vou conseguir, porque lá na barra de endereço do browser, eu só consigo fazer requisições do tipo GET. Então como que eu vou testar isso? Aqui na aula eu vou utilizar um cara chamado Insomnia. O link do download dele está aparecendo aí na tela. Eu vou agora utilizar o Insomnia, mas antes eu preciso fazer uma pré-configuração nele para deixar as coisas mais simples. Então como que eu vou fazer? Aqui nessa parte aqui, ele está falando que não tem nenhum ambiente. Eu vou criar um novo ambiente de testes. Como que eu faço isso? Eu clico aqui e vou colocar Manage Environments e aí, clico aqui Environments e aí eu vou clicar 2 vezes aqui e vou chamar esse cara de Ambiente Julius. Aqui dentro eu vou criar uma variável para me ajudar um pouco. Por quê? Porque para eu acessar os serviços eu sempre tenho que colocar aquele como prefixo o endereço do servidor, que é localhost 3000. Então, para não ter que ficar digitando tudo isso, eu vou simplificar um pouco. Aqui ele me permite criar um JSON com variáveis de ambiente. Eu vou expandir esse cara aqui, vou abrir aspas duplas, tem que ser aspas duplas porque é um JSON, tá? Válido. Base, underline, URL, abre aspas, localhost 3000 e fecha aspas. Pronto, eu criei aqui essa variável de ambiente. Por quê? Porque na hora que eu for colocar o endereço dos serviços, eu posso colocar só base URL e aí já vou lá para o sufixo do serviço. Done. Ele está aqui ainda nenhum ambiente, eu vou clicar aqui e vou selecionar o meu ambiente Julius. Pronto. Agora vamos criar a requisição para salvar. Então vou vir aqui nesse botão mais, New Request, e vou colocar aqui salvar um novo usuário. É uma requisição do tipo post e aí ele vai perguntar, tá, e como é que é o corpo dessa requisição? Nós configuramos o nosso projeto para receber JSON. Então vou clicar aqui e vou selecionar JSON e create. Ok, então agora qual que é o endereço do meu serviço? O endereço é a minha base underline URL. Espera um pouquinho, apareceu aqui, ó, clico /usuário. Pronto. Agora aqui eu vou ter que criar o corpo ou o payload que nós falamos, né? Onde eu vou botar basicamente um JSON com os dados do usuário. Bem, a gente espera receber um payload que tenha essas propriedades nome e e-mail preenchidos, porque eles são obrigatórios por padrão. Então aqui eu vou abrir chaves e vou colocar, não precisa ser na ordem, pode ser e-mail e nome depois, nome, fecha aspas, 2 pontos, vou colocar aqui Sidney Souza, fecha aspas, vírgula, e-mail, sidney@email.com. E aí chegamos na primeira momento crítico. Vamos testar, eu vou clicar em send e a gente vai poder verificar se está tudo ok. Então eu vou clicar aqui em send e olha só, ele retornou para mim nome, Sidney Souza, e-mail e ID 2. Ele me retornou um ID 2 porque eu já tinha um registro lá no banco. Se eu vir aqui agora no pgadmin, eu vou vir no query tool e vou colocar aqui select, from, usuário, F5, então eu já tinha aquele timber, né, lá da primeira aula. Então tá aqui, ó, sidney@email2. Legal? Então primeiro serviço já implementado. Lembrando daquela observação, aqui neste trecho do serviço, o ideal é a gente validar essas entradas, ok? Perdão pela pressa, vamos continuar? Bem, então continuando aqui, eu já tenho um serviço para salvar um usuário. Eu vou criar também aqui um serviço para me listar todos os usuários. Esse serviço ele não é muito útil, mas é só para mostrar para vocês como implementar este serviço de consulta. Então eu vou fazer um serviço de consulta bem básico que me retorna todos os usuários. Como eu falei, em uma aplicação mais prática, isso não é o ideal, porque raramente você vai precisar listar todos os usuários. Geralmente você vai ter alguma consulta. Mas vamos lá, para fins didáticos, eu vou vir aqui no meu usuário controller e vou criar aqui um outro método assíncrono e recuperar todos. Não precisa receber nada, nenhum parâmetro, porque afinal ele vai recuperar tudo. Eu vou criar aqui uma constante usuários, await getManager.find. Esse método find, ele retorna tudo, tá? Só que aqui é o seguinte, ele tem que descobrir qual que é a entidade que você quer consultar, ok? Então aqui eu vou colocar o usuário e pronto. Agora ele sabe qual é a entidade, né, a tabela que ele tem que recuperar os dados. Agora basicamente é só retornar esses usuários, perfeito? Por que eu estou também implementando serviço? Para a gente poder reimplementar aquela entrada padrão do GET, né? Então lembra que tinha uma entrada padrão com GET que eu apaguei no começo da aula aqui, eu vou reimplementar agora. Então serviço para recuperar todos
os usuários. Assim também a gente vai ter uma forma de saber o que tem lá no banco sem precisar acessar o pgadmin, né, para fazer aquele select. Então, router usuário.get. Também aqui na raiz, ó, eu tenho dois serviços que têm basicamente o mesmo endereço. Por que que não dá conflito? Porque um é invocado via post e o outro via get. Então, os métodos de HTTP são diferentes. Async, hack, has, vou colocar esse ponto para não esquecer, beleza? Agora é um pouco mais simples, vamos lá, eu não vou receber nada no corpo da requisição, porque eu só quero recuperar tudo. Se fosse um serviço onde eu tivesse algum filtro, aí eu teria que passar este filtro. Então aqui eu basicamente eu vou criar uma constante usuários, e eu vou utilizar aqui o await usuário ctrl, recuperar todos, e retorna aqui um JSON usuários. Vamos testar também esse serviço, eu vou deixar esse console aqui aberto para a gente ver se tem algum erro, e eu vou lá no Insomnia novamente e vou criar uma nova requisição, que eu vou chamar de recuperar, né, todos os usuários, do tipo get mesmo. De novo, base URL, espera um pouquinho, aí, barra usuário, e send, tá ali. Então ele trouxe todos os usuários que eu tenho por enquanto, que é o Timber lá do teste da primeira aula e o Sidney, ok? Vamos continuar. Agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Como eu falei, a gente precisa ter um cadastro dos lançamentos, que é o mais importante. E cada lançamento vai estar atrelado a um usuário. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma entidade de lançamento. E aí eu vou lá na pasta Entity e vou criar um novo arquivo que vai ser o lancamento.ts. E aqui a gente vai ter que criar uma entidade do type ORM. Então, primeira coisa, export class lançamento. E eu tenho que definir que esse cara aqui é uma entidade. Então eu vou utilizar um decorator chamado @entity. Aqui, de novo, auto-import from type ORM, enter, e abre e fecha parênteses. Ele já importou aqui. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é o ID. Então eu vou gerar aqui aquela chave primária autogerada. Então primary generated column, e vai ser aqui o ID do tipo number. A mesma forma como eu fiz lá no usuário. E aí, continuando, que colunas que eu tenho aqui para esse lançamento? Basicamente, lá no Julius, a gente tem o valor do lançamento, que é um tipo numérico, qual é a descrição deste lançamento. Então, por exemplo, fiz despesa no mercado, comprei remédio na farmácia, então é a descrição. E a data do lançamento. Então, vamos lá, valor, que é do tipo number. E aqui, todos esses campos, assim como foi feito lá no usuário, eles são colunas, tá? Então, aqui eu vou ter o column, abre parênteses, ele está gerando os importes de tudo, como vocês podem ver. Só que aqui nesse caso do number eu tenho uma característica aqui que é o seguinte: por padrão, quando a gente cria uma coluna do tipo number, ele atrela a essa coluna um tipo inteiro, ou seja, não vai permitir casas decimais. E como eu estou falando de valor financeiro, eu preciso ter casas decimais aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir chaves, e aqui eu vou ter um parâmetro chamado type, dois pontos, abre aspas, float. Então aqui eu estou falando que ele é um valor do tipo flutuante. Só uma observação, esses types que a gente coloca aqui, eles dependem muito do sistema gerenciador de banco de dados que você vai utilizar. Lá na documentação do type ORM, tem toda a especificação dos tipos para todos os SGBDs. Porém, esse type float, ele tem basicamente para todos os SGBDs que o type ORM dão suporte. Então, se você estiver utilizando aqui, por exemplo, o MySQL, o MariaDB, ou, sei lá, Oracle, ou algum outro tipo de sistema gerenciador de banco de dados relacional, pode usar sem problema, porque, salvo engano meu, pela tabela lá do type ORM, esse type float tem para todos, perfeito? Caso você tenha um projeto que vai ser fixo, vai usar aquele SGBD, você tem muita certeza disso, tá? Você pode, de repente, até utilizar tipos que são específicos daquele SGBD que o type ORM dão suporte. Mas aqui vale uma bela de uma observação, um parênteses bem grande. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito comum durante o ciclo de vida de um projeto, por alguma questão, alterar, mudar o SGBD. Se você usa muitos tipos que são específicos daquele SGBD, pode ser que você tenha problemas depois, tá? Continuando, eu tenho agora aqui a descrição, que é do tipo string. Posso esquecer do decorator aqui, column. Lembrando que quando a gente coloca esse decorator aqui, por padrão, a coluna vai ser obrigatória, e é o que eu quero aqui, inclusive. Já colocar o column aqui para não esquecer, e eu tenho a data do lançamento, do tipo date. Aqui, para facilitar minha vida, como esses três caras são obrigatórios e esse ID é gerado automaticamente, né, depois, eu vou criar um construtor só para inicializar esses três. Não preciso colocar o ID, porque o ID é gerado automaticamente. Então, constructor, e eu vou receber aqui valor do tipo number, descrição tipo string e data do tipo date. E aí é só inicializar.
Pronto, então construtor feito. Vamos agora criar um controlador de lançamentos. Então vou vir aqui no controller e vou criar aqui um novo controller, lançamento controller.ts. A primeira coisa que eu preciso implementar, assim como eu fiz para o usuário, é ter um serviço para poder cadastrar este lançamento. Só que uma observação, para eu cadastrar o lançamento, eu preciso atrelar esse lançamento a um usuário. Então vamos lá com calma. Aqui eu vou colocar o export class lançamento controller, aí eu vou ter aqui de novo, né, assim que salvar, vai receber aqui lançamento, lançamento, aqui um enter para fazer o auto import e ok. Aqui basicamente é a parte mais simples, né? Eu vou só criar aqui o const lançamento salvo, de novo get manager, já importou lá para mim, .save lançamento. Só esqueci do awaits aqui e return lançamento salvo. Aqui é a parte mais simples, tá? É muito tranquilo trabalhar com TypeOrb as partes de operações da banco de dados. Só que agora vamos lá criar a rota, né, pro lançamento e aqui que a gente vai ter um trabalhinho a mais. Então aqui de novo, pasta routes, novo arquivo, lançamento.ts e vamos criar aqui o nosso roteador de lançamentos. Então a primeira coisa que eu preciso aqui é importar from express o nosso router. Vou criar aqui o router lançamento, recebe router, e eu preciso também de um objeto de lançamento controller para trabalhar. Então, meu lançamento controller, dá enter para ele fazer o import também. Cara errado, lançamento controller. Agora sim, cara certo. Então, vou criar aqui um comentário, serviço para salvar novo lançamento. Então, router lançamento ponto post, novamente, eu vou criar um novo recurso no servidor, /async hack has. E vamos lá. Para eu salvar o novo lançamento, o que eu vou ter neste payload? Lá no Insomnia, né? Ou quem for invocar este serviço. Eu vou ter basicamente o valor, a descrição, a data, só que eu preciso atrelar esse lançamento ao usuário. Então, quem for me invocar esse serviço vai passar, além desses três valores, o ID do usuário. Então, ele vai ter que me passar o ID do usuário também. Então, aqui eu vou receber deste cara o ID usuário, o valor, descrição e data, lá do Hackbar. E aí é o seguinte, aqui eu preciso sim, eu não vou ser tão preguiçoso, tá? Eu vou fazer uma validação que é o seguinte, se eu preciso pegar esse ID do usuário e verificar se eu já tenho esse usuário no banco de dados. Porque se eu não tiver o usuário no banco de dados, não tem como eu cadastrar um lançamento. Então, só que para isso eu preciso ter uma forma de recuperar um usuário por ID. Eu poderia utilizar o Get Manager aqui e tal para fazer essa operação, só que aí a minha organização de código vai ficar meio esquisita. Por quê? Porque as operações no banco eu estou fazendo aqui nos controllers. E no caso, como é uma operação em cima da identidade do usuário, essa recuperação de um usuário por ID tem que estar no usuário controller. Então eu vou lá no usuário controller e vou implementar um método recuperar por ID. E eu vou receber um ID que é um number e aqui eu vou ter const usuário, recebe awaits get manager find one usuário, vírgula, ID. Então, esse método find one é para um único. E como é que você utiliza ele? Você fala qual é a entidade que você quer trabalhar e aqui dentro você tem o valor, né, da chave primária aqui para ele recuperar. Então, aqui ele vai me retornar este usuário. Se ele encontrar o usuário, ele vai retornar o usuário. Se ele não encontrar, ele vai retornar lá um undefined, né, alguma coisa indicando que ele não encontrou. Eu vou precisar instanciar aqui o usuário controller também. Lembrando que eu estou fazendo isso de uma forma um pouco mais organizada. Então, operações em banco estão no controller, como é uma operação de usuário, usuário controller. Então, aqui eu vou criar aqui o const usuário, recebe awaits usuário controller, recuperar por ID e eu vou passar o ID usuário. Aí é o seguinte, só dá para eu salvar esse lançamento se ele me retornou um usuário válido. Então, eu vou colocar if usuário e eu preciso ter um else aqui. Por quê? Porque se ele encontrou o usuário, eu vou salvar, vou retornar o JSON do lançamento salvo. Caso contrário, eu preciso retornar alguma coisa para ele indicando que não deu para salvar porque não tinha aquele usuário, né, que ele me indicou. Então aqui eu vou dar seguimento para salvar um novo usuário. E aí só o seguinte, lá no lançamento, eu preciso ter o relacionamento com o usuário. Porque como eu falei, basicamente, cada lançamento está atrelado a um usuário. Mas como que eu faço esse relacionamento aqui? Então vamos resolver esse problema. Eu estou aqui na entidade lançamento e eu vou lá no final, depois que eu criei aqui as colunas, eu vou ter mais uma coluna para poder especificar esse relacionamento. Então vou ter aqui um usuário, dois pontos, usuário, tá? Já vou pedir para importar ali
a entidade usuário. Como que eu especifico esse relacionamento? Se você já estudou banco de dados, né, relacionais, cardinalidades, você sabe que este é um relacionamento de muitos para um, ou seja, você pode ter muitos lançamentos para um determinado usuário. Então eu tenho um decorator para isso, chamado many to one. Abre parênteses. Aqui ele vai ficar com este vermelhinho. Por que ele está dando vermelho? Porque eu preciso especificar qual é a entidade, né, que especifica esse relacionamento. Ah, mas você já colocou aqui o tipo, mas isso não é suficiente. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu abro e fecho parênteses, vou colocar uma arrow e o usuário. Pronto, agora ele sabe que esse relacionamento é com a entidade usuário. O relacionamento está pronto. O que eu vou aproveitar para fazer aqui? Colocar também o usuário no construtor, para simplificar a minha vida. Então aqui vis, usuário recebe usuário. Com isso eu implementei o relacionamento entre usuário e lançamento. Vamos voltar lá pro serviço. Então aqui quer dizer que tem um usuário, então eu vou criar aqui um objeto de lançamento, new lançamento, aqui, auto import, importou, eu vou colocar aqui na ordem, valor, descrição, data e usuário. Então, inicializei o objeto de lançamento, agora eu vou criar aqui o lançamento salvo, awaits, lançamento controller, ponto, salvar, lançamento. E vou retornar aqui em formato JSON esse lançamento salvo. Ótimo, mas esse aqui é o melhor caso. E caso ele não tenha encontrado o usuário, eu preciso retornar alguma coisa. Então como que eu vou fazer para retornar? Eu vou pegar meu objeto de resposta e eu vou utilizar um status HTTP, tá? Para sinalizar que ele não encontrou o usuário. Então, no HTTP a gente tem alguns códigos de status que ajudam a sinalizar a quem invocou o serviço o que aconteceu lá. Então eu vou colocar aqui status 404. O status 404, né, o código é utilizado para indicar que um recurso não foi encontrado. No caso aqui, o usuário não foi encontrado. Então, para complementar, eu vou mandar também um JSON e neste JSON eu vou abrir chaves e vou inserir aqui uma propriedade chamada mensagem, indicando que usuário não encontrado. Ou até melhor, né? Usuário do lançamento não encontrado. Ponto e vírgula aqui. Ótimo. Então, aqui ele já vai sinalizar para quem invocou o serviço, ó, o 404, e a mensagem complementar, usuário do lançamento não foi encontrado. Bem, na teoria tá tudo certo. Vamos testar isso aqui para ver se tem algum problema. Antes eu vou olhar aqui o meu console para ver se tem algum erro, aparentemente sem erros, e vou lá no Insomnia. Então aqui no Insomnia eu vou criar uma nova requisição, new request, salvar um novo lançamento. É do tipo post e JSON create. Aqui de novo, base URL, espera um pouco, ok, barra lançamento, só que aqui tem um problema. Por quê? Porque apesar de eu ter criado o serviço aqui, lá no app eu não estou fazendo esse direcionamento para esse subdiretório, né, lançamento. Então, antes de para eu conseguir testar isso, eu tenho que ir lá no app.typescript, e aqui eu já tinha criado uma entrada para usuário, eu tenho que criar uma entrada barra lançamento também. Eu tenho que criar esse subdiretório, né? Então aqui import from ./hosts /lançamento, e para eu conseguir importar isso aqui com sucesso, eu tenho que vir aqui e mandar exportar esse router lançamento. Então export, estou aqui no lançamento.typescript, export const router lançamento. Aqui no app, agora eu vou conseguir puxar ele, aí router lançamento, beleza? E lá embaixo eu vou criar aqui uma entrada app.use /lançamento, router lançamento. Fiz aqui router lançamento. Agora sim, então criei lá um subdiretório, né, lançamento. Salvei, deixa eu ver se tem algum erro aqui. Vamos lá pro Insomnia. E aí eu tenho que criar o payload, né? Então lembrando, aqui o que eu preciso ter nesse payload? Eu tenho que ter valor, descrição, data e o ID do usuário. Eu vou criar um lançamento aqui pro usuário Sidney. Lembra que o ID dele é 2, né? Quando a gente salvou aqui ele, ó, retornou ID 2. Então aqui vamos lá por partes. Eu vou colocar aqui ID. A ordem tanto faz, tá? ID usuário, ID 2, valor. Aqui vai ser um valor referente a gasto, eu vou colocar menos 50, descrição, abre aspas, almoço no restaurante, vírgula. Para colocar a data aqui, a gente pode utilizar o formato string mesmo, colocando a data no padrão ano, mês, dia. Então aqui eu vou colocar 2020, vou colocar 10 e 01. Então seria 1 de outubro de 2020. Bem, e aí chegamos no segundo ponto crítico da aula. Vamos clicar aqui no send e testar para ver se isso aqui tá ok. Vou clicar e tá lá, ó. Então ele criou lá o objeto, valor, menos 50, descrição, almoço, restaurante, data, tá aqui nesse padrão do usuário. E aqui, ó, pode ver que o usuário, ele trouxe todos os dados do usuário.
usuário, tá vendo? Ele trouxe aqui, ó, foi usuário nome, papapá. Ele trouxe um reflexo do usuário e ID 1, que é o primeiro lançamento que eu salvei. Legal? Então já consigo salvar os lançamentos. E agora eu queria, para fechar, implementar um serviço que me retornasse todos os lançamentos do usuário. Vamos fazer isso? Antes de eu implementar esse serviço, vamos cadastrar mais 2 lançamentos. Então eu vou colocar aqui o usuário 2, que é o Sidney, né? Que eu vou colocar um valor positivo, vou colocar 25. Vou colocar aqui venda de HQ, vendi uma HQ antiga minha. E vou colocar aqui que foi no dia 2 de outubro, send, salvou. Mais um, agora outro gasto. Eu vou colocar aqui valor menos 125,57, número aleatório aí. Eu vou falar que isso aqui foi uma despesa no mercado. Despesa no supermercado. Isso aqui foi lá no dia 28 de setembro. Data aleatória também, send, legal. Então ele salvou aqui esse outro lançamento e agora eu preciso criar um serviço para retornar os lançamentos de um determinado usuário. Então qual que é a ideia? Eu vou passar um ID de um usuário e aí eu quero que ele me retorne os lançamentos. Antes, vamos lá no PG Admin, ó. Vou colocar aqui lançamento F5. Pode ver, estão todos os lançamentos aqui, ó, todos atrelados ao usuário de ID 2. Aproveitando que a gente está aqui, deixa eu só dar um F5 aqui no esquema. A gente vai ver aqui na tabela lançamento, o SQL dela, ele criou o SQL perfeitinho lá, as constraints, né, de primary key, de foreign key com o ID do usuário, tudo lindo, maravilhoso. Vamos para o código agora, e agora eu preciso criar este serviço. Então é o seguinte, esse serviço é um serviço que retorna os lançamentos, só que são os lançamentos de um determinado usuário. Aí vem a grande pergunta, onde que eu vou implementar esse serviço? No subdiretório de lançamentos ou no subdiretório de usuários? A resposta é, eu vou implementar no subdiretório de usuários. Por quê? São os lançamentos de um determinado usuário. Então, a entidade mais importante aí é o usuário. Eu estou falando de um usuário e esse usuário tem lá seus lançamentos. Então, eu vou lá no usuário controller. Então, aqui eu vou implementar um método recuperar lançamentos do usuário. E eu vou receber o ID deste usuário. Eu já tenho aqui, para me auxiliar, um método que recupera um usuário pelo ID. Só que a questão seguinte é, eu tenho que trazer esses lançamentos do usuário. Uma forma simples de eu conseguir pegar os lançamentos do usuário é fazer com que esse relacionamento entre usuário e lançamento também tenha um reflexo do outro lado. Então a gente implementou lá na entidade lançamento um many-to-one, sinalizando que cada lançamento está atrelado a um usuário. Eu também consigo fazer o outro lado do relacionamento, indicar que um usuário tem um array de lançamentos. Com isso eu consigo recuperar todos os lançamentos do usuário de uma forma muito fácil. Como que eu faço isso? Vamos lá para a entidade usuário. Então vou lá no Entity Usuário e aqui eu vou criar uma coluna chamada lançamentos do tipo lançamento array. Aqui só importar lançamento, importou. Então aqui eu estou falando basicamente que eu tenho um array chamado lançamentos que é do tipo lançamento array. Tá, mas só fazer isso não vai ajudar. Aqui a gente precisa utilizar um decorator que vai fazer com que essa mágica aconteça. Então aqui eu tenho um decorator chamado one to many. Afinal, é o outro lado do relacionamento. Eu tenho para cada usuário muitos lançamentos. Então one to many. Aqui eu vou basicamente fazer aquela mesma coisa que eu fiz antes, né? Só que aqui no caso para lançamento. Porém, ele recebe 2 atributos, né? O outro, eu tenho que indicar qual vai ser a coluna de reflexão. Aqui eu tenho que indicar qual vai ser a coluna de reflexão, ou seja, a coluna que está lá do outro lado do relacionamento indicando qual é o usuário. Então, vírgula, eu tenho aqui lançamento.usuário, tá? Que foi o que eu fiz lá. Então lá na entidade lançamento eu tenho o usuário, ok? Então pronto, eu já fiz o outro lado do relacionamento. Agora a coisa ficou muito simples. Para retornar ali os lançamentos, é só eu chegar aqui, recupero o meu usuário e retorno esses lançamentos dele. Só que só tem um porémzinho. Se eu pegar aqui, por exemplo, e falar assim, ah, legal, então é só eu pegar esse usuário aqui, vou invocar aqui meu próprio método que eu já tenho, né, que é o recuperar por ID, passo o ID e dou um return aqui, usuário.lançamentos. Seria ótimo, mas só isso não vai funcionar, tá? Por quê? Porque quando eu recupero esse usuário aqui com o recuperar por ID desse jeito, dessa forma simples, utilizando o find one, né? Ele só vai retornar as colunas do usuário. Ele não vai fazer essa reflexão de trazer todos os lançamentos. E isso não é ruim, tá? Por quê? Porque não é todo momento que eu quero trazer pro usuário todos os lançamentos. Isso é muito conveniente. Imagina o seguinte, que você tem um usuário que tenha milhares de lançamentos e você queria trazer só os dados do usuário. Quando você traz todos esses lançamentos, você tem uma carga de dados muito grande. Então isso é inconveniente. Imagina o pior
pior ainda, imagina se eu viesse aqui na hora de recuperar todos, tivesse lá 1 milhão de usuários e cada usuário desse tivesse milhares de lançamentos. Imagina a carga de dados que eu traria. Então, por padrão, ele não vai fazer essa reflexão. Então, eu não vou utilizar aqui esse meu método que eu já tenho. Eu vou utilizar este mesmo find one, só que de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou vir aqui, get manager, find one, usuário.id, e aqui eu posso utilizar algumas opções, tá? E nessas opções eu vou pedir para ele trazer também os lançamentos deste usuário. Para fazer isso, eu vou expandir esse cara um pouco para não ficar muito extenso, a gente perder aqui a visão do código inteiro. Eu tenho uma propriedade chamada relations, eu vou colocar 2 pontos, abre colchetes, abre aspas aqui, eu vou colocar lá o nome desse atributo, lançamentos, que eu criei. Então ele vai trazer os relacionamentos de lançamento que eu tenho ali. E agora sim, essa propriedade de lançamentos vai vir populada e eu consigo retornar aqui só os lançamentos. Ótimo, então agora eu vou lá para o roteador de usuário, então usuário, e vou criar agora um serviço para retornar os lançamentos do usuário. Então, vou colocar um comentário, serviço para recuperar os lançamentos de um determinado usuário. Perfeito? Router usuário.get. E aqui eu vou criar um subcaminho. Na hora de invocar esse serviço, eu vou colocar /usuário/lançamentos. Por quê? Indicando, ó, usuário, lançamento, ou seja, eu quero os lançamentos de um determinado usuário. Então, para um determinado usuário, os lançamentos, ok? Só que eu tenho que passar o ID do usuário. Então, eu vou colocar aqui, 2 pontos, ID. Has, ok, o configurador aqui. Vamos agora utilizar o nosso controlador. Então aqui eu tenho só uma questão diferente. Eu estou passando aqui, porque eu coloquei esses 2 pontos ID. Eu vou passar o ID do usuário como um parâmetro da URL, um parâmetro da requisição. Eu poderia enviar pelo body, tá? Mas nesse caso, o mais limpo, digamos assim, seria utilizar, e fica até mais simples também de trabalhar, é você já passar na própria URL. Então, na URL, eu já identifico que recurso que eu quero. Isso é uma das coisas que o RESTful prega, né? Então, pela URL, eu consigo identificar que recurso especificamente eu quero. Para pegar esse ID, vou utilizar a associação por desestruturação, eu vou chamar de ID, recebe rec params. Aqui a gente pode até colocar assim, ó, para ficar mais específico, ID usuário, né? E aí eu vou colocar aqui também ID usuário, rec params. Então usei a associação por desestruturação para pegar essa propriedade de usuário que está aqui dentro desse params. Então agora eu vou pegar aqui const lançamentos, recebe awaits, usuário controller, recuperar lançamentos do usuário, vou passar aqui o ID do usuário. Esqueci do async aqui, async. Aqui, ó, tá vendo que ele ficou vermelho? Por quê? Porque lá na função eu estou falando que o ID do usuário é um number, porém o parâmetro da requisição ele vem como string, então eu só preciso fazer aqui a conversão. Para ficar mais simples, vou tirar essa associação por desestruturação e vou pegar aqui o ID usuário e vou aplicar aqui nele um parse int. Cabe aqui uma nova observação, eu estou tentando implementar de forma rápida, mas o ideal seria fazer alguma validação antes, só para ver se esse cara realmente foi passado um número inteiro, né? Então fica aí de exercício para vocês. Então agora sim, o erro sumiu e eu vou retornar aqui como JSON esses lançamentos. Ótimo, vamos dar uma olhada no console para ver se tem algum erro. Não. Ótimo. E vamos testar esse serviço. Então eu vou lá para o Insomnia novamente e eu vou criar aqui um novo serviço, uma nova requisição, perdão, recuperar todos os lançamentos de um usuário. Get mesmo. E aí vamos lá, nossa base URL, pronto, usuário lançamentos o ID do usuário, que no caso lembra lá que o ID do usuário Sidney é 2. Então aqui vou passar 2. Então estou passando na URL. Lembra que ele é um parâmetro de requisição da URL. Vamos testar, vou clicar em Send e tá lá todos os lançamentos do Sidney. Maravilha, último serviço implementado. Bem, então esta foi a terceira aula desta série e foi a última aula de implementação, como eu falei para vocês. Então na próxima aula a gente vai dockerizar, né? Vamos criar um container lá para aplicação, a gente já tem um container do banco e a gente vai subir nossos containers para um serviço na nuvem para disponibilizar esse nosso back-end aí na internet. Então não perca a próxima aula e um grande abraço.